Fala galera, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Eu sei galera, o filme ainda não estreou, só vai estrear dia 31 de outubro, mas eu sou um grande fã dos filmes do Exterminador do Futuro, do Arnold Schwarzenegger. Nossa, os filmes deles são muito show. Eu não vou, eu vou falar um pouco sobre os filmes antigos e a expectativa a respeito desse filme novo do Schwarzenegger. Mais uma vez são cheios de reviravoltas e voltas, porque é nisso que Viagem do Tempo dá, né? Viagem do Tempo nunca tem fim, é igual como O Exterminador do Futuro é típico Planeta dos Macacos. São filmes que você vai continuando a história, vai colocando outro laço, vai colocando outra coisa, mas o filme nunca tem. Se eles quiserem continuar, sempre vão continuar, porque Viagem no Tempo não tem fim. Então o filme só estreia dia 31 de outubro, mas os críticos já assistiram o filme, né, claro. E eu com certeza, se eu for assistir o filme, eu irei fazer também a minha crítica sobre o filme, pode ter certeza. Com relação ao primeiro, eu não gosto muito do Exterminador do Futuro, o primeiro, que é de 1984. Eu não gosto muito da história realmente, porque é o robô, no caso, que vem lá, né, do futuro para tentar matar a Sarah Connor, que é a mãe lá do menino. E vem o Kyle Reese, que é aquele soldado do futuro, para proteger a Sarah e de certa forma salvar o John Connor. Aí o Exterminador do Futuro 2, que essa eu posso dizer realmente que é a melhor franquia do Exterminador do Futuro. Até quando a gente lembra de filmes de ação, os filmes que a gente pode dizer de ação, quando a gente fala em filme de ação, que eu não gosto assim, eu gosto muito de filme de ação, mas não é o meu gênero preferido. Mas assim, para colocar como patamar de filme de ação, os melhores eu posso botar como Robocop e o Exterminador do Futuro. O 2, claro, né? Porque o Exterminador do Futuro 2, assim, é um dos considerados, foi da minha infância. Eu assisti sim, quando passo no SBT, assisti depois nos VHS e nos DVD. Então posso dizer que o 2 realmente fez parte da minha infância. Eu comecei vendo no SBT e depois assisti, fui acompanhando. Eu posso dizer que o 2 sinceramente é o melhor filme da franquia do Exterminador do Futuro. Eu acho que muitos aí concordam comigo que o Exterminador do Futuro 2, o Dia do Julgamento Final, muitos acharam na época que era para ter se acabado, né? Porque eles conseguiriam destruir no final o chip lá do robô mau. E o Schwarzenegger, que no caso é o robô bom, que veio lá para ajudar o menino e a mãe do menino. É o robô bom que vem lá do futuro para proteger os dois. Ele no caso se sacrifica pelo menino, né? Porque ele cai lá para poder ver se, quando o chip dele também é destruído, ele consegue finalizar e parar as máquinas. Mas aí infelizmente o Exterminador do Futuro 3 vem, que é a rebelião das máquinas, e já quebra tudo isso aí que foi explicado no 2. Aí já mostra já o menino quando já está na fase adulta, quando ele se encontra com outro robô que vem lá do futuro, que no caso ele vem para proteger a namorada dele, que é quem vai se casar com ele no filme, para poder depois se juntar a ele na guerra do futuro que ele vai fazer com as máquinas. Aí eu não gosto realmente disso, porque esse que é o terceiro, ele já vem no caso para proteger a namorada dele, mas ele dá uns conselhos para o John Connor, e no final praticamente também faz uma missão extra, se sacrifica para ele e novamente é destruído. E aí vem o Exterminador do Futuro 4, a salvação, que não é salvação nenhuma, é apenas o que? Um reboot. Praticamente quando foi lançado eles quiseram fazer uma espécie de reboot para trazer de volta. Aí depois, quando foi lançado os outros filmes, acabou não virando mais um reboot e ficou como se sendo uma continuação. Por que é a salvação? A salvação explica quando o Kyle Reese, que é jovem, ainda não se encontra com John Connor lá, aparece o Schwarzenegger no final, destrói eles, mas aí o robô é destruído, mas é só um easter eggzinho para poder fazer uma homenagem ao Exterminador do Futuro 1. Eles botam um robô lá quando o Schwarzenegger estava moço, para aparecer com o corpo do Schwarzenegger novo. E como eu disse, não é salvação nenhuma, porque o filme é uma coisa bem doida, não tem muita noção. Eles querem fazer uma coisa doida de mostrar o Kyle Reese como se fosse para se encontrar com o John Connor, sendo que é o John Connor depois que se encontra com o Kyle Reese, e outro robô lá que se encontra a proteger os dois, que no final tentam destruir lá os negócios, que aí não tem noção.
Aí vem Exterminador do Futuro Gênesis, e que aí eu posso dizer não é um filme ruim. Tem bastante ação, bastante efeitos especiais, muita luta. Mostra o Schwarzenegger já velhinho, né, mas bem como sempre lutando lá. E o que eu achei interessante, porque eles fizeram o que eu achei interessante do Exterminador do Futuro Gênesis é porque eles arranjaram um jeito de alterar a história, sendo que eu não gostei de alguns pontos. O que eu gostei? Eles mostraram como se fosse um novo começo para a Sarah Connor, que é a mãe do menino, como se fosse assim uma nova chance dela refazer a vida, né? Como se fosse ela pudesse modificar sua história, que aí mostra como se fosse uma outra linha paralela que tivesse acontecido no universo, para ela poder modificar a sua história. Que no caso mostra que o robô lá, um dos exterminadores que aparece lá, salva ela quando ela era pequena, antes dela ter o filho, e fica como sendo um protetor dela. Que aí quando ela fica já na fase mais ou menos adulta, o robô automaticamente também vai ficando envelhecido, e ela carinhosamente começa a chamar o robô de pai, porque o robô já está mais velho e foi quem protegeu ela desde que ela era criança, né? Aí é interessante por causa disso. Esse ponto da história aí foi legal, que eles conseguiram. Foi como se quisesse dar uma nova chance para ela reconstruir a vida e modificar o destino dela. Aí vem o Kyle Reese, que é o pai do John Connor. A linha temporal já está tudo alterado. Por causa disso que foi alterado. Ela está com uma nova oportunidade de modificar a vida. Aí já vem outros robôs de outras dimensões para poder destruir os dois. E nisso um dos robôs em outra dimensão ataca lá o John Connor e faz com que ele resolva matar os pais para poder ele mesmo criar o seu futuro, alterar a sua dimensão, porque aí ele tem como alterar a dimensão dele, e talvez ele agora virar o líder das máquinas. Em vez de ele destruir as máquinas, o John Connor passa a querer liderar as máquinas. Aí essa parte dele, porque assim, tudo que foi explicado nos outros filmes vai tudo por água abaixo, porque ele foi como se fosse nascido escolhido para poder destruir as máquinas, e nesse filme do Gênesis eles já botam ele como se ele fosse para poder ser o líder das máquinas. Aí realmente eu não gostei muito por causa do ponto. O ponto legal foi porque mostrou o exterminador lá, que é um exterminador bom, que vem para proteger a mãe do menino. E claro que nesse claro ele tá ruim, né? Ele quer matar os pais, mas assim, que mostra essa parte aí legal, quando o exterminador vem para proteger a Sarah Connor quando ela ainda era criança, e fica protegendo ela. E aí no final, quando eles derrotam o John Connor, que no caso é o filho deles, né? Quando eles derrotam o John Connor, dá-se como se fosse uma nova linha temporal em que eles não precisassem se envolver, nem o Kyle Reese nem a Sarah Connor, para poder criar-se uma nova linha temporal no tempo, para poder se ver como é que o futuro ia proceder. Ela ia poder, como se fosse assim, seguir com o caminho dela, com as escolhas dela, com o que ela pudesse, a história que ela quisesse tomar. O Kyle Reese também não tinha que se envolver com ela, podia também seguir outra linha temporal, e o robô ficou como se fosse assim, protegendo os dois, entre aspas, porque mostrou-se como se fosse criar uma nova linha temporal. Mas aí agora vem esse Exterminador do Futuro Destino Sombrio, que aparentemente parece ser muito bom, né? Porque eles vão trazer a Linda Hamilton, que realmente é a Sarah Connor dos antigos do Exterminador do Futuro 2, que diferente desses outros que teve, não foi a Linda Hamilton. Eles trouxeram agora para esse novo a Linda Hamilton, e novamente o Schwarzenegger como sendo lá um dos robôs que vai ajudar ela a destruir as máquinas. Nesse filme novo, o Schwarzenegger vai voltar como um robô bom também. E o que eles querem dizer é que no caso vai se excluir a partir do terceiro filme. Vai ser como se fosse uma continuação alternativa do filme 2, do Julgamento Final, quando ficou lá a Sarah, que é a mãe do menino, e o menino lá, né, como se fosse apenas os dois juntos, a mãe e o filho, para poder criar uma dimensão nova para o futuro, para um novo futuro, né, sem as máquinas, que as máquinas tinham sido derrotadas. Aí aparentemente esse aí parece que está seguindo essa linha de raciocínio, esse filme novo, como se fosse uma continuação do segundo, que foi o dia do julgamento final, quando aparentemente as máquinas são completamente destruídas. Mas aí
vai se acontecer alguma coisa, né? Possivelmente vai se acontecer alguma coisa para poder eles continuarem nesse novo, para poder eles agora destruírem definitivamente as máquinas. Aí, como eu disse, esse vai ser uma continuação do segundo filme. É bastante complicado de se explicar, porque, como eu disse, filmes que mexem assim com a linha do tempo são muito complicados de serem explicados, porque vai alterando, vai modificando as coisas. E no caso, isso foi muita apelação. Eles quiseram modificar a história do Exterminador do Futuro a partir do terceiro, não deu certo. Depois veio o 4, também não deu certo. O 4 foi pior ainda. O 4 foi esse, a salvação não foi nada de salvação, foi uma baboseira. Com as possíveis continuações avulsas, que eu ainda não mencionei aqui, mas teve também uns seriados avulsos do Exterminador do Futuro, que foi Exterminador do Futuro Crônica de Sarah Connor, que é quando mostra lá ao lado, quando a Sarah Connor e o John Connor, que é o seu filho no caso, o John ainda está na fase adolescente, e a Sarah Connor, que é a mãe dele, está criando ele para ele ser o possível líder no futuro que vai destruir os robôs. Então nisso é como se fosse uma espécie de treinamento. Ela vai preparando o filho para a batalha que ele vai ter que enfrentar no futuro, que são o líder que ele vai ter que se tornar para poder destruir as máquinas. Aí mais ou menos o CS baseia nisso. O seriado eu não posso dizer com certeza porque eu não acompanhei ele todo, mas aparentemente até onde eu vi ele não teve continuação, ele foi cancelado. Talvez porque também não conseguiram manter a história, né? Porque, como eu disse, apesar de terem tido os filmes, a partir o segundo foi praticamente como eu disse, o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, foi o melhor de todos. Do terceiro até o em diante, até o Gênesis, eles não souberam contornar. Fizeram muita enrolação, tentaram esticar, não ficou uma coisa boa. Aí nisso teve nesse meio aí esse seriado avulso, que foi mais uma tentativa também de tentar esticar mais a história. Do terceiro em diante não era mais a Linda Hamilton com a Sarah Connor. Eles foram colocando atrizes alternativas, mas é aquela coisa. Filmes assim desse gênero, geralmente assim do antigo, tem que ser com a galera antiga. Não adianta como o Halloween, eles trocarem a atriz de Halloween quando aconteceu aquilo. Depois tiveram que chamar ela de novo para poder levantar o filme do Halloween, aquele antigo, e agora na versão recente, que chamaram a atriz antiga para poder trazer o filme de Alien. O filme de Alien, as continuações não foram boas, porque talvez porque não tivesse aquela atriz antiga dos filmes antigos. Eles ficaram inventando histórias alternativas. E eu não vou afirmar muito aqui, mas Planeta dos Macacos pode ser também que não tenha continuado, porque talvez não tiveram os atores antigos, né? Inventaram de fazer continuações que não tinham nem o menor sentido, botaram atores que assim não souberam interpretar exatamente os personagens, foram inventando papéis novos, e aí ficou-se aquela coisa toda bagunçada em Planeta dos Macacos. E nesse Exterminador do Futuro foi a mesma coisa. Eles ficaram trocando as atrizes, verdade, realmente que mantiveram o Arnold Schwarzenegger no papel, mas tinha que ter a Linda Hamilton, que ela era a Sarah Connor dos filmes antigos, que ela era a mãe do menino dos filmes antigos, a atriz que realmente interpretou ela muito bem. Então eles tinham que ter chamado ela antes para poder interpretar essas continuações que tiveram. Só foram chamar agora porque viram realmente que com ela é que realmente ela se encarna realmente no personagem completamente, porque eles sempre dão um jeito de continuar as histórias. Mas assim, uma possível chance de ser o último, para poder dessa vez ela e esse outro exterminador destruir completamente as máquinas e talvez finalizar a história com novos personagens aí que vão dar uma mãozinha, né? Que vai ter um robô novo aí que vai auxiliar deles, e um robô ruim também que vai vir para poder atrapalhar eles, e novos personagens aí, um android também que vai ajudar eles. E assim, tem bastante chance de ser bom. Os efeitos especiais com certeza vão ser muito bons, não é a menor dúvida. E com certeza eu irei fazer outro vídeo fazendo uma crítica, mas não se preocupem, se eu for assistir o filme, eu estou planejando na minha cabeça fazer um videozinho especial indo assistir o filme, tipo aqueles que eu fiz lá com aqueles outros que eu vi que tem bastante visualizações aí de vocês não me decepcionaram naqueles vídeos que eu levei o It e o Chuck. Se eu for assistir esse filme novo, eu estou planejando também fazer um videozinho especial quando eu tiver ainda assistir o filme. Então, além desse vídeo, eu irei fazer depois outro vídeo sobre a minha crítica
Mas aí fica as expectativas, né? Como eu disse, eu gosto da franquia do Exterminador do Futuro, assim. Eu também gosto desses que eu falei, aparentemente eu falei mal, assim. Eu, do terceiro até esse eu falei um pouquinho mal, mas assim, de você dizer pela história, tem coisas que não tem nada a ver. Agora, para você assistir pelo entretenimento da ação, dos efeitos especiais, vale muito a pena. Agora, em termos de ação, história e conteúdo, realmente o Exterminador do Futuro 2, o Julgamento Final, não se compara. É o melhor de todos, porque praticamente foi o auge da carreira do Schwarzenegger. Apareceu a Linda Hamilton também no auge na época. O John Connor, que é o filho dela no filme. E como eu disse, quando aconteceu, aparentemente fez acreditar que realmente a mãe e o filho tinham destruído definitivamente as máquinas no filme. Porque ficou um final como se fosse isso. E o Schwarzenegger também se matou por causa do menino, né, aparentemente, por causa do chip que ele tinha na cabeça. Ele teve que pular lá para poder destruir o último chip de robô que tinha. Foi uma coisa bem emocionante. Aparentemente deu para entender na época que ia ser o final, porque eles aparentemente tinham destruído as máquinas, mas acabou não sendo o final. Mas ainda, como eu disse, o 2 ainda fica sendo como se fosse o melhor da franquia. Eu acho que muitos aí concordam comigo que o Exterminador do Futuro 2, o Julgamento Final, foi o melhor torre da franquia. Esse aparentemente, como está aparecendo que vai ser a continuação do 2, pode ser também que esse aí também seja um dos melhores, mas a minha opinião é que eu acho que ainda não vai superar o 2. O 2 ainda é insuperável. Então é isso, galera. Esse aí foi o meu vídeo. Como eu disse, se eu for assistir o filme, eu irei fazer aqui um outro vídeo especial. Se eu por acaso for, estou planejando realmente fazer mais um videozinho especial ainda assistir o filme, além do vídeo da minha crítica. Se gostaram desse vídeo aí, deixe um like no vídeo e se inscreva no meu canal, Gabriel, o Mestre dos Bonecos. Até o próximo vídeo, tchau.